Olá a todos, vamos iniciar agora nosso terceiro módulo de Química do curso preparatório para o Enem. E nesse primeiro capítulo nós iremos estudar sobre as propriedades da matéria. Mas afinal de contas, o que é matéria? De uma maneira simples, podemos dizer que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo aquilo que você pode ver, tocar, é matéria. Até mesmo aquilo que você não pode ver, mas pode sentir, como o ar, por exemplo, também é matéria. E também aquilo que você não pode ver nem pode sentir, como por exemplo vírus e bactérias, que são microscópicos. Todos eles têm massa e ocupam lugar no espaço, portanto, é matéria. Podemos dizer que tudo aquilo que define a matéria são suas propriedades. Essas propriedades são intrínsecas a toda a matéria e nós iremos estudar nesse capítulo. Podemos dividir as propriedades da matéria em dois grandes grupos, que são as propriedades gerais e as propriedades específicas. Vamos ver primeiramente as propriedades gerais. Chamamos de propriedades gerais a todas as propriedades da matéria que sejam comuns a todos os tipos de matéria. Ou seja, todo tipo de matéria que nós imaginarmos terão essas propriedades. São elas massa, peso, inércia, elasticidade, compressibilidade, extensão, divisibilidade e impenetrabilidade. Veremos um pouquinho de cada uma. Inicialmente, nós dizemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, essa massa é a medida da quantidade de matéria de um corpo. Na verdade, a medida da massa é um pouco mais complexa, mas nós vamos simplificar apenas considerando desse modo, que a massa é apenas a medida da quantidade de matéria de um corpo, e ela irá determinar a inércia e o peso dessa matéria. Tanto a inércia quanto o peso nós iremos estudar de uma maneira mais detalhada nas aulas de física, porém vamos apenas defini-las. Inércia representa a resistência que um corpo oferece a qualquer tentativa de variação do seu estado de movimento ou de repouso. Portanto, todo corpo possui uma resistência em mudar o seu estado de movimento, pois é necessário que aplicamos uma força para que um objeto consiga se mover. Da mesma forma, se ele estiver se movendo, é necessário que apliquemos uma força para que ele possa parar. E de uma forma simplificada, podemos dizer que peso é a força gravitacional entre o corpo e a Terra. Como já foi dito, nós iremos estudar de maneira mais aprofundada esses assuntos, tanto massa quanto inércia quanto peso, nas aulas de física. Chamamos de elasticidade a propriedade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. E compressibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir o seu volume quando submetida a certas pressões. Portanto, se nós pegarmos algum objeto, ele poderá ser comprimido. Obviamente, nem todo o corpo poderá sofrer uma compressão perceptível pelos nossos sentidos. Porém, toda a matéria possui essa capacidade. E extensão é a propriedade onde a matéria tem de ocupar lugar no espaço. Como já foi dito no início, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Chamamos de divisibilidade a capacidade que a matéria tem de ser dividida em pedaços cada vez menores. Se pegarmos qualquer objeto e começarmos a dividi-lo, iremos dividir até que encontremos a menor porção da matéria, que é a molécula. Essa menor porção, ela ainda conserva as mesmas propriedades da substância. Chamamos de impenetrabilidade a propriedade que nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa é uma das regras mais conhecidas por todos. Sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sempre que um for ocupar o lugar do outro, o outro terá que ceder espaço. Por exemplo, se você pega um copo com água ou qualquer outro líquido e coloca um objeto sólido dentro, você verá que esse líquido aumenta o volume. Se o copo estiver totalmente cheio, irá transbordar parte do líquido. Essa parte que transborda é exatamente o volume do espaço ocupado pelo novo objeto que foi colocado no líquido. E agora veremos as propriedades específicas. As propriedades específicas são aquelas próprias para cada tipo de matéria e, portanto, elas podem ser usadas para diferenciar um tipo de matéria do outro.
Elas podem ser classificadas em organolépticas, físicas e químicas. As propriedades organolépticas levam esse nome porque podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos, ou seja, aquilo que podemos sentir, tocar, cheirar e etc. São elas cor, brilho, odor e sabor. Por exemplo, sabemos que determinadas substâncias são vermelhas, outras são azuis, as folhas da maioria das plantas são verdes e etc. Portanto, tudo terá sua cor. Da mesma forma, certos objetos como os metais possuem bastante brilho, outros já não possuem muito brilho, são chamados objetos opacos. Algumas substâncias possuem cheiros característicos que nos faz reconhecer essas substâncias, mesmo que não possamos vê-las. Da mesma forma, podemos saborear vários tipos de alimentos. As propriedades físicas são ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, densidade absoluta, maleabilidade, ductibilidade, dureza e tenacidade. Vejamos agora cada uma delas. Chamamos de ponto de fusão a temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o líquido, e chamamos de ponto de ebulição a temperatura onde a matéria passa do estado líquido para o gasoso. Chamamos de calor específico a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de massa de qualquer substância. Tanto o ponto de fusão, ebulição e calor específico serão estudados de maneira mais aprofundada nas aulas de física. Chamamos de densidade absoluta a relação entre a massa e o volume de um corpo, de tal forma que densidade é a massa de um corpo dividido pelo seu volume. Veremos essa propriedade com mais detalhes, pois ela envolve alguns cálculos. O cálculo da densidade é muito usado para verificar se uma substância é pura ou não. Se usarmos a água como referência de densidade, por exemplo, nós veremos que 1000 litros de água tem exatamente 1000 kg de massa. Portanto, se densidade é massa sobre volume, então a densidade da água é de 1 kg por decímetro cúbico. Lembrando que a massa pode ser dada em quilograma, grama, qualquer unidade de massa. E o volume pode ser dado em litros, ou centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico e etc. Nessa tabela nós vemos a densidade de alguns sólidos. Por exemplo, o alumínio tem densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico, o que significa que cada centímetro cúbico de alumínio possui uma massa de exatamente 2,7 gramas. Observem que o cobre possui densidade de 8,96 gramas por centímetro cúbico. Então, fica fácil perceber que o cobre é mais denso do que o alumínio. Isso nós podemos perceber se colocarmos um cubo de mesmo volume de cobre e um cubo de mesmo volume de alumínio em cada mão. Os volumes serão iguais, porém percebemos que o cobre tem mais massa, pois sentimos que ele pesa mais do que o alumínio. Já a cortiça, observem que tem apenas 0,25 gramas por centímetro cúbico. Vejam que realmente a cortiça é um objeto bem leve. Nessa outra tabela temos a densidade de alguns líquidos. Veja, por exemplo, que o óleo possui densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Já a água destilada, que é a água pura, ela possui densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Uma característica interessante é que quando colocamos dois líquidos juntos no mesmo recipiente com densidades diferentes, eles irão ocupar espaços diferentes. Por exemplo, se colocarmos o óleo e a água destilada, nós vemos que o óleo fica por cima. Isso acontece porque a água destilada ela é mais densa, portanto ela fica mais abaixo. Vejamos um exemplo de cálculo de densidade. Qual a densidade em gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4.000 gramas? Lembrando que a fórmula é ρ, que é densidade, é igual a massa dividido pelo volume. Temos então que a massa de 4.000 gramas e o volume foi dado de 5 litros. Lembrando que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então vamos converter de litro para decímetro cúbico, ficando então 4.000 gramas sobre 5 decímetros cúbicos. Agora vamos converter decímetro cúbico para centímetro cúbico. Cada decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então,
Densidade é igual a 4.000 gramas dividido por 5.000 centímetros cúbicos. Fazendo o cálculo, encontraremos a densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, o que significa que essa substância, seja ela qual for, cada centímetro cúbico terá uma massa de 0,8 gramas. Voltando às propriedades físicas, dureza é determinada pela resistência que a superfície do material oferece ao riscar outro material. Normalmente nós dizemos que a substância que risca a outra, ela é a mais dura. Aquela que é riscada é menos dura. Muitas vezes uma substância risca uma e é riscada por outra. Nós sabemos que na natureza, a substância que possui o maior grau de dureza é o diamante. Isso porque de todas as substâncias naturais, o diamante risca todas as outras. Chamamos de tenacidade a resistência que os materiais oferecem ao choque mecânico, ou seja, a resistência que ela tem em se quebrar. Portanto, uma substância quebradiça é uma substância que tem baixa tenacidade. Já uma substância que é bem resistente à queda, a impacto, ela é uma substância com alta tenacidade. Chamamos de maleabilidade a propriedade que a matéria tem em ser transformada em lâminas. Essa é uma das características mais marcantes dos metais. Todos os metais possuem alto grau de maleabilidade, já que são fáceis de serem transformados em lâminas. Chamamos de ductibilidade a capacidade que a substância tem de ser transformada em fios. Novamente, nós temos metais como bom exemplo de ductibilidade, já que todos os metais são facilmente transformados em fios. Essas são, portanto, as propriedades físicas. As propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. Esses processos são chamados de reações químicas, e basicamente é o objeto de estudo da química e de muitos dos conteúdos que nós iremos estudar ao longo desse curso. Basicamente, nós dizemos que em uma reação física ocorre mudança nos estados de agregação da matéria, mas essa matéria permanece sempre a mesma. Já nas reações químicas, ocorre rearranjo entre as moléculas e isso faz com que novas substâncias surjam. Mas iremos estudar esses assuntos com mais detalhes nos próximos capítulos. Agora, nós iremos ver, de maneira rápida, as mudanças de estados físicos da matéria. A matéria ela pode se encontrar em 3 estados físicos, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Também há um 4º estado chamado plasma, mas ele não será o nosso objeto de estudo. A fase em que uma substância se encontra ela vai depender da temperatura e da pressão. Se nós considerarmos a pressão constante, então apenas a temperatura irá influenciar na mudança de estado físico da matéria. É o que nós veremos agora. Quando a matéria encontra-se no estado sólido, as moléculas que compõem o corpo dessa matéria, elas estão de tal forma organizadas e coesas entre si que elas possuem forma e volumes bem definidos. As partículas, elas estão tão próximas umas das outras e ligadas por forças elétricas intensas. Essas forças de ligação, elas não permitem movimentação das partículas no interior do corpo. A única movimentação que ocorre é apenas no estado de vibração dessas moléculas. No módulo de termologia em física, nós iremos estudar com mais detalhe essa relação entre temperatura e grau de agitação das moléculas. Se nós fornecermos calor a um corpo no estado sólido, as moléculas que o compõem começarão a vibrar mais intensamente, chegando ao ponto de afastar-se uma das outras, até que a força de atração se torne fraca e essas moléculas comecem então a ter mais liberdade de movimento. Nesse momento, nós dizemos que houve mudança do estado sólido para o estado líquido. No estado líquido, a matéria ainda possui volume bem definido, ou seja, 1 litro será sempre 1 litro, não importa o local onde ele esteja. Porém, a forma dessa substância irá depender do recipiente, do local onde ele se encontra. Por exemplo, se nós colocarmos 1 litro de água em um recipiente em formato cilíndrico, ela irá tomar a forma desse recipiente, ficando então cilíndrico. Já se nós espalharmos esse litro de água pelo chão, ela irá se espalhar, tomando então outra forma, mas a sua massa permanecerá a mesma. No estado líquido, as partículas não estão tão próximas umas das outras.
Mesmo assim, ainda existe força de atração entre elas, mesmo fraca. E também a movimentação das partículas no interior do líquido. Basicamente, nós dizemos que elas deslizam umas sobre as outras. Se continuarmos fornecendo calor a esse líquido, ele irá chegar a um ponto em que as moléculas irão conseguir se libertar umas das outras, ou seja, a força de atração entre elas irá cessar e elas estarão livres para ocupar todo o espaço possível do recipiente. Portanto, no estado gasoso, a matéria possui volume e forma do recipiente que contém essa massa gasosa, ou seja, não possui nem massa nem volume definidos. As partículas estão praticamente livres umas das outras. E também há uma grande movimentação das partículas por todo o recipiente. Essas partículas elas estão agitadas e indo em todas as direções possíveis, chocando-se umas sobre as outras e também chocando-se no recipiente. E para finalizar, vamos lembrar dos nomes que são chamados as passagens de estado físico da matéria. Chamamos de fusão a passagem do estado sólido para o líquido, e vaporização a passagem do estado líquido para o gasoso. E também temos a sublimação, que é quando ocorre a passagem diretamente do estado sólido para o gasoso. Nesse tipo de transformação, a matéria precisa absorver energia. Como foi dito, fornecemos calor, que é energia térmica, e então as moléculas começarão a vibrar mais intensamente, passando então de um estado para outro. Esse tipo de transformação é chamada de transformação endotérmica, pois absorve calor. Chamamos de liquefação a passagem do estado gasoso para o líquido, e de solidificação a passagem do estado líquido para o sólido. E também de sublimação, ou mesmo ressublimação, a passagem direta do estado gasoso para o sólido. Esse tipo de transformação, a matéria perde energia térmica. Ou seja, como ela fornece energia térmica, fornece calor, ela irá se resfriar. As moléculas começarão então a vibrar menos intensamente. Com isso, as forças de atração entre as moléculas se tornarão mais intensas e ocorre então a passagem do estado gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido. Portanto, esse tipo de transformação é exotérmica, pois libera energia. Como já foi dito, esse assunto será estudado com mais detalhe no módulo de Física sobre Termologia. Não esqueçam também de verificar a apostila desse conteúdo e tentar resolver todas as questões. Nos vemos na próxima aula.